Olá, sou o professor Mirtênio e nesta aula vamos aprender ordenação e padronização dentro da estatística usando o Excel. Vamos lá. No primeiro exemplo, eu tenho esses dados e eu quero colocá-los numa ordem. Vamos ao exemplo de classificação de uma ordem crescente ou decrescente. Vamos lá. Temos esses dados aqui, os quais eu vou copiar aqui para colocar numa ordem. Vamos lá. Vamos classificá-lo, os dados numa ordem. Vamos colocar do maior para o menor. Digamos que a importância seja essa, tá? Do maior para o menor. Muito bem, eu tenho 15 elementos. Então, eu vou digitar a seguinte forma: digitar igual, ordem, é esse segundo aqui, ó. Eu vou digitar a célula C5, que é o primeiro elemento, vou separar com ponto e vírgula, e vou dizer que vai da C5 até a C19. Então, C5, vou cravar isso com F4, e C19, que eu também vou cravar com F4, fechando parênteses e Enter. Agora, eu vou copiar isso para todas aqui. Vou formatar só para enxergar de uma forma mais adequada. E aí eu sei que, como ficou do maior para o menor, o 80 é o primeiro a ser classificado. E o 22 é o último elemento. Então, nós temos aqui uma representação de ordem. Agora, vamos padronizar esses dados. Vamos calcular a primeira média, igual média. Não precisa estar numa ordem. Aqui eu tenho 31 elementos. Vou fechar o parênteses. E ele calculou a média. Vou calcular o desvio padrão. Nesse caso, vou entender que isso é uma população, mas poderia ser uma amostra. Igual desv pad. Eu vou colocá-la como uma população. E vou pegar os 31 elementos. E ele calculou lá o desvio padrão. Agora eu vou padronizar. Ao padronizar, eu vou digitar a seguinte forma: padronizar, vou abrir um parêntese, vou indicar o primeiro elemento que está na C4, vou indicar a média e depois o desvio padrão. Só que eu vou cravar a média e o desvio padrão. Então vamos lá, igual já vou clicar aqui, vou digitar o primeiro elemento que está na C4, separar com ponto e vírgula, vou clicar na média, é só observar a fórmula, ele pede a média agora, clicar na média, apertar o F4, vou colocar o ponto e vírgula, e agora o desvio padrão, também vou apertar o F4, fechar parênteses e Enter. Agora eu vou copiar tudo isso aqui para as células abaixo dela. Aqui eu padronizei. Então, eu usei o Excel para padronizar esses números. Se eu tiver que colocar eles numa ordem, eu vou usar os negativos primeiro, depois os outros números numa ordem crescente. Aqui eu também usei o Excel, seria dados e análise de dados. E padronizei. Então, ele diz o ponto a ponto e a ordem que ele aparece e qual que é a porcentagem. Então, o número 57, ele seria o 12º elemento, né? E ele teria a primeira classificação com 96% dos dados. Aí eu posso observar, aqui também digitei a média e o desvio padrão, só para confirmar. Ok? Então, padronizar, nós temos esse modelo aí. Vamos ao último exemplo dessa aula. Dado a tabela abaixo, referente à captação de valores monetários por uma instituição financeira. O gerente prometeu um prêmio para o funcionário que tivesse a maior venda, a melhor média com menor variação no mês, dentro da modalidade de vendas, no caso, título de capitalização e poupança. A pergunta é: qual funcionário é merecedor do prêmio? Bom, se eu olhar aqui, eu vou observar
rapidamente que os que venderam mais foi a Michele e o Pedro, mas está invertido, questão de modalidade de venda. Muito bem. Vamos calcular a média para esse tipo de venda, título de capitalização. Então, igual média, e vamos calcular a média desses valores. Fechando, deu 48. Aproveitamos, já calculamos a média também da poupança, igual média. Aí vamos calcular isso aqui. Deu 48. Não posso definir nada, porque as médias são iguais e também ainda não é o momento de definição pela média, porque a gente precisa padronizar isso aí. Então vamos achar o desvio padrão, tá? Como é uma amostra, vamos calcular um desvio padrão amostral. É esse carinha. E aí eu calculo o desvio padrão amostral. Deu 23 alguma coisa. E também vou calcular o desvio padrão das vendas de captação da poupança. Igual desvio PAD amostral. Fecha parênteses e Enter. Deu um desvio padrão menor aqui da poupança, ok? Vamos calcular também a média e o desvio padrão de cada um dos funcionários. Então, a Isabela, então nós vamos digitar a média e vamos calcular a média das vendas só da Isabela. Ela tem uma venda, uma média de 53. Aproveitando, a gente copia aqui para baixo e já tem a média dos demais. O desvio padrão amostral. Vamos calcular da Isabela. Deu um desvio padrão de 7,07. Vamos arrastar aqui para baixo, temos o desvio padrão dos demais. Se você observar, quem tem o menor desvio padrão nesse caso é o Gabriel. Mas também não define nada, porque olha os valores de venda dele, tá? Então, nesse caso, não é o maior e o menor desvio padrão que vai definir, porque depende da média. Então, nós temos que fazer um cálculo de média com desvio padrão. Só observando, né, os valores que nós encontramos são esses. E agora a gente vai criar uma tabela um pouquinho mais elaborada. Transferimos aqueles valores para cá. E agora a gente vai padronizar. Então, vamos clicar aqui em padronizar. Vamos escolher do C4 até o C8, dentro do grupo de venda só do título de capitalização, e vamos pegar a média e o desvio padrão. Vamos ver. Igual, padronizar, né? Aí eu vou do C4 ao C8, depois eu vou entrar com a média, shift ponto, ponto e vírgula, e agora eu vou digitar a média, que foi 48, vou apertar o F4, ponto e vírgula, desvio padrão, e vou apertar o F4 também, que aí eu cravo esses dois. Enter. Muito bem. Vou copiar isso aqui para baixo. Olha o que ele fez, tá? Ele já vai pegando de cada funcionário o que ele tem lá. Muito bem. Agora eu vou calcular a média só do título de capitalização, igual média só desse título. Interessante que a média de valores padronizados sempre será igual a zero. Assim como o desvio padrão de valores padronizados sempre será igual a 1. Vamos comprovar isso. Igual desvio PAD A desses valores padronizados, fecho. Olha lá, desvio padrão é sempre igual a 1. A mesma coisa vai ocorrer na poupança, tá? Então, agora eu vou clicar aqui, vou ver se eu copiando aqui para cá, se ele vai entender. Só que eu tenho que mudar agora
o valor que está aqui no desvio padrão. Então, vou mudar isso aqui. Eu vou vir para cá. Quando eu der Enter, ele já vai calcular. Muito bem, vou arrastar. A média tem que ser igual a 0. Vamos ver se eu consigo arrastar. A média é igual a 0. Assim como o desvio padrão também é igual a 0. Observe. Desculpa. A média é igual a 0. E o desvio padrão é igual a 1, conforme nós havíamos calculado. Tá? Agora nós vamos calcular um valor padronizado. Por quê? Porque aqui nós temos valores negativos. E isso pode confundir. Porque se o cara está vendendo, a tendência é ser valor positivo. Então nós vamos padronizar isso. Vamos colocar um nome como valor padronizado, que é cada valor já padronizado vezes 10 mais 50. Então vamos lá. Igual este valor vezes 10 mais 50. Encontramos esse valor aqui. Agora eu copio. Está batendo com esses valores. E a mesma coisa eu vou fazer com a poupança. Igual o valor padronizado da poupança vezes 10 mais 50. Agora nós vamos também copiar. Aqui eu vou achar a média desses valores. Igual média. Vou marcar essa região. Deu 50. Olha, eu estava somando mais 50. Então quer dizer que a média é 50? Se a média é 50, o desvio padrão aqui vai ser 10. Vamos ver? Igual desv pad. Vou clicar aqui na região. Vou fechar. Olha o desvio padrão. Igual a 10. Então eu estava nessa fórmula aqui, multiplicando por 10 e somando com a média. Vamos copiar para o lado. A mesma coisa eu vou fazer aqui. E eu só verifico se realmente ele pegou a região que eu queria. É isso mesmo. Então, percebemos o seguinte, que a média deu 50 para os dois casos, o desvio padrão também. Como é que eu vou decidir qual for o melhor vendedor? Se eu tiver que calcular aqui, por exemplo, se eu tiver que padronizar a capitalização, eu vou encontrar 0. E aqui também vou encontrar 0. Porque eu estou padronizando algo que já é padronizado. Observando isso, eu tenho que tomar uma decisão. Nesse caso, eu já coloquei numa ordem diferente da anterior. Observe. Antes, eu tinha a Isabela, né? Depois a Michele, Gabriel, Pedro e Bernardo. Agora não, eu já classifiquei o Pedro e a Michele como os dois primeiros aqui, que eu desconfio, porque são maiores, têm uma média maior, né? Consequentemente, o mesmo desvio padrão, e agora eu tenho que tomar a decisão com esses valores padronizados. Agora vem a decisão. Se eu observar o Pedro e a Michele, em títulos de capitalização, o Pedro foi melhor. Mas, na venda de poupança, a Michele foi melhor do que o Pedro. Se eu fizer a diferença de um para o outro, vamos ver essa diferença aqui. Se eu fizer igual o que o Pedro vendeu menos o que a Michele vendeu, eu vou achar 2,68. Já com a Michele, eu vou colocar o valor maior, que foi o que ela vendeu, menos o que o Pedro vendeu. Achei 4,61. Nesse caso, eu vou decidir pela Michele por ser a melhor funcionária que teve a melhor venda. Mas por quê? Porque dentro do grupo de poupança ela vendeu mais. Apesar das médias serem iguais, ela teve uma venda melhor. E dentro do grupo, entre Pedro, Michele, Isabela, Bernardo e Gabriel, também a gente nota uma média e um desvio padrão para poder enxergar isso para tomada de decisão. Então, nesse caso, a Michele ela vai levar o prêmio. No caso, ela é vencedora desse exemplo. Espero ter colaborado com vocês e até a próxima aula.